E aí, você já ouviu falar do Triângulo das Bermudas, né? Aquele lugar onde navios e aviões simplesmente somem? Mas, e se eu te contar que existem outros lugares no mundo tão assustadores e misteriosos quanto ele? Lugares onde as pessoas entram e nunca mais voltam. Será que você teria coragem de pisar lá? Fica aí, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar 3 destinos que podem ser ainda mais sinistros do que o Triângulo das Bermudas. Triângulo do Dragão, Mar do Diabo. O Triângulo do Dragão, ou Mar do Diabo, é uma das regiões mais misteriosas e assustadoras do planeta. Localizado entre o Japão, Guam e Taiwan, esse triângulo não carrega seu nome à toa. Há algo sombrio nas águas profundas do Oceano Pacífico que faz até o Triângulo das Bermudas parecer menos perigoso. Quem passa por lá, corre o risco de não voltar. Imagine uma área tão hostil que, em 1952, o governo japonês chegou a declarar oficialmente o Triângulo do Dragão como uma zona de perigo. Mas o que realmente acontece por lá? Por que essa região é cercada de tantos mistérios? Entre 1952 e 1954, 5 embarcações japonesas desapareceram sem deixar rastro nessa área, levando com elas cerca de 700 pessoas. Não foram só 1 ou 2 incidentes isolados, foram 5 navios, um após o outro, sumindo no meio do nada. Imagine o desespero das famílias, das autoridades, da própria marinha japonesa. A situação ficou tão crítica que o Japão decidiu enviar uma equipe de 31 cientistas para investigar o que estava acontecendo. Eles queriam entender o que tornava o Triângulo do Dragão tão perigoso. Só que, esses cientistas também desapareceram. Nenhum corpo, nenhum destroço, nenhuma resposta. É como se o próprio oceano tivesse engolido tudo. E como se isso não fosse o suficiente para alimentar o mistério, a região é palco de uma série de fenômenos que desafiam a lógica e deixam qualquer um com arrepios. Relatos de luzes estranhas cruzando o céu são frequentes, assim como avistamentos de objetos voadores que simplesmente somem de repente, como se tivessem entrado em outra dimensão. E não são só pescadores ou navegadores supersticiosos que falam sobre isso, muitos desses relatos vêm de pilotos e marinheiros experientes, pessoas acostumadas com o oceano e o céu noturno, que sabem diferenciar um fenômeno natural de algo, digamos, fora do normal. O campo eletromagnético do Triângulo do Dragão também é algo que intriga os especialistas. Esse campo é tão intenso que interfere nos equipamentos eletrônicos dos navios e aviões que passam por lá, deixando-os vulneráveis e sem controle. Muitos acreditam que existe algum tipo de portal interdimensional na região, uma passagem para outros mundos, talvez até uma entrada para o que muitos chamam de mundo dos alienígenas. É claro que, para quem gosta de teorias de conspiração, isso faz todo sentido, mas será que é realmente possível? A ciência, como sempre, tenta explicar o inexplicável. De acordo com alguns especialistas, o Triângulo do Dragão é uma região de intensa atividade sísmica, com diversos vulcões submarinos ativos. Esses vulcões poderiam causar enormes tsunamis e liberar gases perigosos, o que talvez explicasse os desaparecimentos. Mas, será que isso explica tudo? Os vulcões e os terremotos poderiam justificar os sumiços de navios inteiros, de embarcações e pessoas que simplesmente não deixam vestígios? E os objetos voadores, as luzes e as interferências eletromagnéticas, como se encaixam nessa explicação? Apesar das tentativas da ciência de trazer respostas, o mistério do Triângulo do Dragão persiste. Algumas perguntas parecem não ter respostas. Antes de seguirmos para o próximo mistério, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você ajuda o canal a crescer e fica por dentro de todas as descobertas incríveis que estão por vir. Vamos juntos explorar o universo. Triângulo do Lago Michigan. Em pleno coração dos Estados Unidos, entre Benton Harbor, Michigan City e Manitowoc, existe uma região em forma de triângulo que desafia a lógica e atiça a imaginação de curiosos e cientistas. Estamos falando do Triângulo do Lago Michigan, uma área misteriosa e repleta de histórias inexplicáveis. Diferente dos triângulos clássicos, esse não está em alto mar, mas dentro de um dos maiores lagos de água doce do mundo, o Lago Michigan. Mesmo assim,
Os desaparecimentos estranhos e fenômenos sobrenaturais que acontecem aqui são tão intensos que ele já ganhou a reputação de Triângulo Amaldiçoado. Os casos de desaparecimentos começaram a chamar atenção há muitas décadas, mas foi em 1950 que o Triângulo do Lago Michigan se tornou um dos mistérios mais discutidos nos Estados Unidos. Naquela época, o voo 2501 da Northwest Airlines estava em rota de Nova York para Seattle, transportando 55 pessoas. Tudo parecia normal até que, sobrevoando o lago à noite, o avião desapareceu dos radares sem nenhum aviso prévio. A busca começou rapidamente, mas nenhum vestígio do avião ou dos passageiros foi encontrado. Equipes de resgate vasculharam o lago por dias, usando submarinos e até radares, mas tudo o que conseguiram foram alguns fragmentos de destroços. Na mesma noite, moradores próximos relataram terem visto luzes estranhas no céu, como se algo estivesse rondando a área. OVNIs? Dimensões paralelas? É difícil dizer, mas esse não foi um caso isolado. Os desaparecimentos de barcos e aviões continuaram, e a cada novo caso, surgiam teorias ainda mais bizarras. Algumas pessoas acreditam que o Triângulo do Lago Michigan é um portal dimensional, um ponto de acesso para outra realidade. Outras acreditam que existe a presença de buracos de minhoca, capazes de transportar quem passa por ali para uma outra dimensão, ou até mesmo para um lugar distante da Terra. Não faltam histórias de pilotos e marinheiros que relatam que suas bússolas enlouqueceram ao passarem por ali, como se uma força invisível estivesse manipulando seus equipamentos e fazendo com que perdessem o controle das suas rotas. Imagine estar no meio do lago e, de repente, ver o céu se encher de luzes estranhas e os instrumentos do seu barco pararem de funcionar. Arrepiante, né? Essas explicações sobrenaturais podem parecer exageradas, mas é inegável que o Triângulo do Lago Michigan carrega uma longa história de desaparecimentos inexplicáveis. Um dos primeiros registros é de 1891, quando uma escuna desapareceu misteriosamente durante a noite, sem deixar qualquer vestígio. Desde então, navios e barcos de diferentes tamanhos sumiram na área do Triângulo sem explicação aparente. Outro caso famoso é o do barco Rosabelle, que desapareceu em 1921 com toda a sua tripulação a bordo. Anos depois, os destroços do barco foram encontrados, mas sem nenhuma pista do que aconteceu com os tripulantes. Apesar de todas essas histórias, a ciência também oferece suas teorias. Alguns especialistas sugerem que os estranhos fenômenos e desaparecimentos podem ser atribuídos a condições meteorológicas extremas e súbitas que ocorrem na região, como nevoeiros densos e ondas internas que podem fazer embarcações virarem rapidamente. Outros acreditam que as fortes correntes e a profundidade do lago, que chega a 300 metros, dificultam as buscas e explicam por que tantos navios e aviões nunca foram encontrados. Mas será que fenômenos naturais explicam todas as lendas e desaparecimentos? Triângulo de Bennington, Glastonbury, Vermont, Estados Unidos. No interior dos Estados Unidos, entre as pequenas cidades de Bennington, Woodford e Shaftesbury, existe um triângulo sombrio, cercado por lendas, mistérios e uma lista de desaparecimentos que desafiam qualquer explicação lógica. Estamos falando do Triângulo de Bennington, uma área remota e coberta por densas florestas em Vermont, onde pessoas desaparecem sem deixar rastros. Ao longo dos anos, o local ganhou fama por histórias assustadoras, um passado amaldiçoado e fenômenos inexplicáveis que deixam até os mais corajosos com o pé atrás. Em 1945, um guia de montanha chamado Midi Rivers desapareceu de maneira assustadora. Rivers conhecia cada canto da montanha Glastonbury como a palma da mão e levava um grupo de turistas numa trilha quando resolveu se adiantar um pouco. Ele nunca mais foi visto. Equipes de resgate encontraram apenas um cartucho de rifle caído em meio às folhas, como se Rivers tivesse sumido no ar. Um ano depois, em 1946, Paula Velden, uma jovem de 18 anos, foi fazer uma caminhada na mesma trilha e também desapareceu. Diversas testemunhas a viram entrar na floresta, mas ninguém a viu sair. As buscas foram intensas, mas nenhum sinal dela foi encontrado. E a lista não para por aí. Em 1949, James Tedford, um veterano de guerra, desapareceu dentro de um ônibus que passava pela área de Bennington. Ele estava sentado em seu assento e, quando o ônibus chegou ao destino,
James havia sumido, deixando apenas seus pertences para trás. Esses são apenas alguns dos desaparecimentos que ocorreram no Triângulo de Bennington, mas as lendas vão muito além. Dizem que os nativos americanos evitavam a região, acreditando que a montanha de Glastonbury era um lugar amaldiçoado, onde forças desconhecidas habitavam. Os indígenas contavam histórias sobre uma criatura gigante e peluda que vagava pela floresta, uma espécie de homem selvagem que, segundo eles, aparecia para aqueles que ousavam se aproximar demais. Ao longo dos anos, caçadores e exploradores da área relataram avistamentos de uma figura alta, coberta de pelos, vagando entre as árvores. Para muitos, essa criatura misteriosa é o famoso Pé Grande, ou algo ainda mais sinistro. Essas histórias atraem desde curiosos até pesquisadores do paranormal, que buscam explicações para o que realmente acontece nesse pedaço isolado dos Estados Unidos. Alguns acreditam que o Triângulo de Bennington é um portal dimensional, onde as leis da física são desafiadas e onde as pessoas podem ser sugadas para outra realidade. Outros defendem que a área é afetada por uma estranha energia eletromagnética que desorienta quem se aproxima e interfere na percepção do tempo e do espaço. Ainda há aqueles que dizem que tudo é apenas fruto do isolamento extremo da região e da imaginação das pessoas. Mas será que o isolamento e a floresta densa explicam esses desaparecimentos? Até hoje, não há respostas definitivas para os mistérios do Triângulo de Bennington. Ao acompanhar o vídeo até o final, você acabou de explorar alguns dos lugares mais enigmáticos e assombrosos do mundo, indo muito além do conhecido Triângulo das Bermudas. Agora, você conhece as histórias arrepiantes do Triângulo do Dragão, do Triângulo do Lago Michigan e do Triângulo de Bennington, e entende por que essas regiões despertam tanta curiosidade e mistério. Aprendeu sobre desaparecimentos inexplicáveis, fenômenos sobrenaturais e teorias que vão desde portais interdimensionais até atividades alienígenas. Este vídeo trouxe não só um mergulho em mistérios fascinantes, mas também uma nova perspectiva sobre os limites da ciência e do desconhecido. É um convite para enxergar o mundo com mais curiosidade e um toque de coragem para questionar o que ainda não sabemos. Se você ficou intrigado com esse universo misterioso, continue com a gente. Tem muito mais esperando por você aqui no canal, onde cada vídeo é uma nova aventura.